Eu sei que tem gente que nasce para ser invisível, que aprende desde cedo a pedir licença até para existir. E talvez eu tenha sido uma dessas pessoas durante muito tempo. Meu nome é Marta, tenho 72 anos, e durante quase toda a minha vida achei que meu lugar no mundo era servir, cuidar, sacrificar. Que minha felicidade vinha do bem-estar dos outros. Mas às vezes a vida nos ensina, mesmo quando já estamos com os cabelos brancos, que a gente também merece ser respeitada, valorizada. E que nunca é tarde para descobrir nossa própria força. Esta é a história de como eu quase perdi tudo que construí, mas acabei encontrando algo muito mais valioso, minha dignidade. Acordo todo dia às 5 da manhã. É costume antigo, desde quando meu marido Antônio ainda estava vivo e eu precisava preparar o café dele antes de ir trabalhar. Faz mais de 20 anos que ele se foi, mas o corpo não esquece. Levanto, ponho o café para coar, abro a janela da cozinha e fico olhando o quintal. Aquela jabuticabeira que plantei quando Lucas era pequeno agora dá frutos todo ano. É uma casa simples, mas foi nossa. Cada cômodo tem uma história, cada canto guarda uma lembrança. Moro sozinha há tanto tempo que já me acostumei com o silêncio. Não é um silêncio triste, sabe? É um silêncio meu. Posso tomar café na hora que quero, posso assistir minha novela sem ninguém reclamar do volume, posso costurar até tarde se a inspiração bater. Porque eu ainda costuro, viu? Menos do que antes, mas ainda pego alguns trabalhos. Bainha de calça, conserto de roupa, às vezes uma peça mais elaborada para alguma festa. As mãos já não são tão firmes, mas ainda sei fazer um ponto que ninguém consegue. Foi costurando que criei meus filhos. Lucas e Fabiana. Quantas madrugadas passei debruçada na máquina Singer que minha sogra me deu de presente de casamento, fazendo enxoval para fora, costurando uniformes escolares, bordando lençóis. Cada centavo que entrava em casa era guardado com carinho. Antônio trabalhava numa fábrica, ganhava pouco, mas era honesto. Eu complementava a renda com a costura. Lembro que Lucas queria fazer faculdade de administração. Eu e Antônio nos matamos de trabalhar para pagar. Ele era bom menino, estudioso. Fabiana também, queria ser professora. Quando Antônio morreu, eu pensei que não ia dar conta sozinha, mas consegui. Terminei de pagar a faculdade dos dois, ajudei quando casaram, cuidei dos netos quando nasceram. Sempre achei que era meu papel, minha obrigação de mãe. Mas de uns tempos pra cá, sinto que alguma coisa mudou. As visitas foram ficando mais raras, mais rápidas. Lucas sempre preocupado com o celular, Fabiana sempre com pressa. Os netos, que antes corriam para me abraçar, agora mal levantam os olhos dos joguinhos. Quando vêm almoçar no domingo, que era nossa tradição, parece que estão fazendo um favor. Conversa mole, pressa para ir embora. Eu fingia que não doía, mas doía sim. Quantas noites fiquei acordada pensando onde tinha errado, se tinha feito alguma coisa para merecer essa frieza. Falava com Lourdes, minha vizinha, que sempre me consolava. Marta, filho criado é passarinho que voa. Eles têm a vida deles agora. Mas no fundo do coração, eu sabia que não era só isso. Naquela manhã de terça-feira, eu estava regando as plantas do quintal quando ouvi a campainha. Achei estranho, era muito cedo ainda. Quando abri a porta, vi Lucas parado na varanda, de terno, com uma cara séria que eu não reconhecia. Atrás dele, Fabiana, também arrumada, e um homem que eu nunca tinha visto. Bom dia, mãe, disse Lucas, mas não me deu o beijinho de sempre. Precisamos conversar. Meu coração já disparou. Quando o filho fala assim, com essa voz de negócio, é porque tem coisa ruim vindo. Deixei eles entrarem, ofereci café, mas ninguém quis. Sentaram na sala, eu na poltrona que sempre foi minha, eles no sofá. O homem estranho abriu uma pasta. Mãe, começou Fabiana, a gente tem percebido que a senhora anda meio esquecida. Semana passada mesmo, quando vim aqui, a senhora não lembrava onde tinha guardado a chave da despensa. Eu fiquei sem entender. Que história era aquela? Eu não estava esquecida de nada. Só porque demorei um pouco para lembrar onde tinha posto a chave.
E aquele dia que a vizinha ligou dizendo que a senhora tinha deixado o fogão ligado, continuou Lucas. Isso é perigoso, mãe. A senhora pode se machucar. Mas eu não deixei fogão ligado, protestei. Eu só fui buscar o correio e voltei rapidinho. Viu só, disse Fabiana, olhando pro homem da pasta. Ela não lembra. O homem se apresentou como Dr. Rodrigo, advogado. Disse que eles tinham procurado ele porque estavam preocupados comigo, que eu precisava de cuidados especiais. Falou sobre um lugar muito bom, tipo um hotel, onde eu ficaria segura, com enfermeiros, médicos, atividades para terceira idade. É temporário, mãe, disse Lucas. Só até a senhora se estabilizar. Mas eu não preciso de cuidados, falei, sentindo um aperto no peito. Eu estou bem, faço tudo sozinha. Mãe, a senhora tem 72 anos, disse Fabiana. Esta casa é muito grande para a senhora cuidar sozinha. Tem escada, tem quintal, é muita responsabilidade. E perigoso, completou Lucas. Se a senhora cair, se acontecer alguma coisa. Dr. Rodrigo puxou uns papéis da pasta. Dona Marta, seus filhos só querem o melhor para a senhora. Este documento autoriza a internação temporária e também a venda da casa. Com o dinheiro, a senhora fica garantida no melhor asilo da cidade. Asilo. A palavra caiu como uma pedra no meu peito. Eu olhei para os meus filhos, procurando nos olhos deles algum sinal do amor que eu sempre senti, mas só vi pressa, impaciência. Vocês querem me internar? Perguntei, e minha voz saiu tremendo. Não é internação, mãe, disse Fabiana. É cuidado. A senhora vai ter pessoas para cuidar da senhora 24 horas, não vai ter preocupação nenhuma. E a minha casa? Vai ser vendida, disse Lucas. Mãe, a senhora não precisa mais dessa casa grande. É muito trabalho, muito gasto. O dinheiro vai ficar guardado para a senhora, para garantir os custos do tratamento. Eu olhei em volta. As paredes que eu mesma tinha pintado, o chão que eu tinha encerrado tantas vezes, a estante onde guardava os livros que lia nas horas vagas. Minha casa. Minha vida. Eu não quero sair daqui, disse. Mãe, a senhora não tem escolha, disse Lucas, e pela primeira vez na vida, ouvi frieza na voz do meu filho. Nós somos seus filhos, somos responsáveis pela senhora. É o melhor para todos. Dr. Rodrigo mostrou onde eu deveria assinar. A caneta pesava nas minhas mãos como se fosse de chumbo. Olhei para os meus filhos mais uma vez, esperando que alguém dissesse que era brincadeira, que eles não fariam isso comigo. Mas não disseram. Assinei os papéis porque não sabia que tinha o direito de recusar. Porque a vida inteira me ensinaram que mãe não contraria filho. Porque pensei que eles realmente estavam preocupados comigo. 2 horas depois, uma van branca parou na minha porta. Fizeram uma mala pequena com minhas coisas. Não me deixaram levar quase nada. Lá tem tudo o que a senhora precisa, disse Fabiana. Quando saí da minha casa, olhei para trás e vi Lourdes na janela, com os olhos cheios de lágrimas. Ela acenou, e eu soube que ela entendia o que estava acontecendo melhor do que eu mesma. A van me levou para um prédio grande, com um jardim bem cuidado na frente. Parecia bonito de fora, mas quando entrei, senti um cheiro de desinfetante que me deu náusea. Corredores longos, piso frio, e aquele silêncio de hospital que me arrepiou toda. Me levaram para um quarto pequeno, com 2 camas. Uma das camas já estava ocupada. Uma senhora de cabelos brancos, magra, estava sentada na beirada, olhando pela janela. Ela se virou quando entrei e sorriu, mas era um sorriso triste. Oi, querida. Eu sou Noêmia. Você deve ser minha nova companheira de quarto. Marta, respondi, ainda em choque. A funcionária que me trouxe, uma moça nova de jaleco branco, explicou rapidamente as regras. Café às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 6. Não podíamos sair sem autorização, não podíamos receber visitas fora do horário estabelecido. Celular só em horários específicos, na sala comum.
Quando ficamos sozinhas, Noêmia me ajudou a arrumar minhas poucas coisas no armário pequeno. Quanto tempo você tem? Perguntei. 3 anos, ela respondeu. Meu filho me trouxe quando a nora engravidou. Disse que eu ia atrapalhar o bebê, que casa de recém-nascido não é lugar para idoso. 3 anos. Meu Deus. Eu pensei que fosse mesmo temporário, como Lucas tinha dito. E você nunca saiu? Para onde, filha? Meu apartamento foi vendido. O dinheiro está nas mãos do meu filho, para garantir meus cuidados. Eu não tenho para onde ir. Naquela primeira noite, deitada numa cama que não era minha, olhando para um teto que não conhecia, chorei em silêncio. Pela primeira vez na vida, me senti completamente sozinha. Não era a solidão boa de casa, aquela que a gente escolhe. Era uma solidão imposta, uma solidão que dói na alma. Os dias no asilo passavam lentos como água pingando de torneira quebrada. Acordava com o barulho do carrinho de medicamentos passando no corredor. Café aguado, pão dormido, margarina com gosto de nada. Depois, atividades. Pintura com tinta guache, como se fossemos crianças. Bingo com prêmios que ninguém queria. Música antiga no volume baixo para não incomodar os vizinhos. Eu fingia participar, mas meu pensamento estava sempre na minha casa. Será que já tinham começado a vender? Será que minhas plantas estavam morrendo? E minha máquina de costura, será que iam vender também? Noêmia percebeu meu desespero silencioso. Uma tarde, depois do almoço, ela me chamou para sentar com ela no jardim. Marta, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você realmente estava esquecida, como seus filhos disseram. Eu pensei bem antes de responder. Não. Eu esqueço coisas pequenas, como todo mundo da nossa idade. Mas eu cuidava da casa, cozinhava, costurava. Não precisava de ninguém. E mesmo assim você assinou os papéis? Eu não sabia que podia recusar. Pensei que eles estavam preocupados comigo. Noêmia balançou a cabeça. Filha, você foi enganada. Igual eu fui. Sabe o que eu descobri depois de 2 anos aqui? Que meu filho vendeu meu apartamento por um preço muito abaixo do mercado. Para um amigo dele. E que o dinheiro que ele disse que guardou para mim foi usado para comprar uma casa nova para ele. Meu estômago revirou. Como você descobriu? Uma vizinha minha veio me visitar. Ela contou tudo. Disse que sempre desconfiou, que meu filho nunca se importou comigo quando eu estava bem. E o que você fez? Nada. O que eu podia fazer? Não tenho dinheiro para advogado, não tenho para onde ir, minha única filha mora no exterior, nem sabe direito o que aconteceu. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando nas palavras de Noêmia. Lucas e Fabiana tinham me enganado? Será que eles realmente não estavam preocupados comigo, mas sim com minha casa? No domingo, dia de visita, esperei ansiosa pelos meus filhos. Eles chegaram atrasados, ficaram meia hora, falaram de coisas superficiais. Quando perguntei sobre a casa, Lucas disse que ainda estava resolvendo a papelada. Não precisa se preocupar com isso, mãe. Deixa que nós cuidamos de tudo. Mas eu estava começando a me preocupar sim. Pela primeira vez na vida, estava desconfiando dos meus próprios filhos. Na semana seguinte, durante a terapia ocupacional, consegui acesso ao telefone da sala comum. Liguei para Lourdes. Marta. Minha filha, como você está? Lourdes, me conta uma coisa. Você viu o movimento lá em casa? Vi sim, filha. Apareceu uma placa de vende ontem. E tem gente passando lá, olhando. Meu coração disparou. Já tem placa? Tem sim. E olha, Marta, eu não queria te preocupar, mas eu vi a Fabiana lá ontem com um homem. Eles estavam medindo a sala, falando sobre reforma. Reforma? É, filha. Parece que ela quer transformar sua casa num salão de beleza. Desliguei o telefone com as mãos tremendo.
Salão de beleza. Minha casa, onde criei meus filhos, onde vivi com meu marido, onde cada canto tinha uma história, ia virar um salão de beleza para satisfazer a vaidade da minha filha. Voltei pro quarto e contei tudo para Noêmia. Ela segurou minha mão. Marta, eu vou te contar uma coisa que talvez te ajude. Você lembra do Roberto, aquele advogado que sempre ia na igreja? Lembro sim. Ele me ajudou uns anos atrás com uns documentos. Ele ainda vai na igreja. Semana passada ele veio me visitar, disse que sempre gostou de você. Falou que se você precisasse de alguma coisa, era só procurar ele. Mas como? Eu não posso sair daqui. Tem um jeito. Amanhã tem consulta médica para alguns internos. Você pode pedir para ir, e no caminho, dar uma fugidinha para procurar ele. Era arriscado. Se descobrissem, podiam me punir, me medicar, me deixar ainda mais presa. Mas eu não aguentava mais. Precisava saber a verdade. Precisava fazer alguma coisa. No dia seguinte, fingi uma dor nas costas. A enfermeira me colocou na lista para consulta externa. Na van que nos levou pro hospital, meu coração batia tão forte que pensei que todos iam escutar. Quando chegamos, disse que precisava ir ao banheiro. Em vez disso, saí pela porta dos fundos do hospital e corri, sim, corri com meus 72 anos, até o escritório do Roberto, que ficava a 2 quadras. Ele estava lá, meio surpreso de me ver. Marta. Que bom te ver. Mas, você não estava. Roberto, eu preciso da sua ajuda. Meus filhos me internaram para vender minha casa. Eu não estou doente, não estou louca. Eles me enganaram. Roberto me fez sentar, ofereceu água, e eu contei tudo. Ele escutou com atenção, fazendo anotações. Marta, isso é muito sério. Internação compulsória sem necessidade médica é crime. E se eles estão vendendo sua casa sem seu consentimento real? Mas eu assinei os papéis, disse. Sob coação. Você foi enganada sobre as circunstâncias. Isso anula o consentimento. Roberto mexeu em alguns arquivos e puxou uma pasta. Marta, você lembra quando você veio aqui, uns 5 anos atrás? Você queria transferir sua casa para outro nome, como precaução. Meu coração quase parou. Lembro. Você transferiu a casa pro nome do Mateus, seu afilhado. Você disse que confiava nele mais que nos próprios filhos, que ele sempre te tratou bem. É verdade. Então seus filhos não podem vender nada. Eles não são os donos da casa. Mateus é. Pela primeira vez em semanas, senti uma fagulha de esperança. Eu tinha esquecido completamente dessa transferência. Tinha feito por intuição, por um pressentimento que não conseguia explicar na época. Roberto, o que eu faço agora? Primeiro, vamos documentar tudo. Depois, vamos tirar você legalmente desse asilo. E por último, vamos mostrar para os seus filhos que mãe não é boba. Voltei pro hospital correndo, com o coração ainda acelerado, mas agora por um motivo diferente. Não era mais desespero, era esperança. Roberto tinha me dado algo que eu não tinha há semanas, uma chance de lutar. Consegui voltar para a van sem ninguém perceber minha ausência. Durante o caminho de volta pro asilo, fiquei quieta, pensando em cada palavra que Roberto tinha me dito. Mateus. Meu afilhado querido, filho do coração da minha melhor amiga, Conceição. Ele sempre me tratou como mãe, sempre me respeitou. Quando Conceição morreu, ele continuou vindo me visitar, me ligava todo mês para saber como eu estava. Eu tinha transferido a casa pro nome dele 5 anos atrás, numa daquelas intuições que a gente não consegue explicar. Na época, Lucas tinha começado a falar muito sobre planejamento financeiro, sobre como era importante organizar o patrimônio. Alguma coisa no jeito dele falar me deixou desconfiada. Foi quando procurei Roberto. Marta, ele tinha me dito na época, se você tem alguma desconfiança, é melhor se proteger. Transfira a casa para alguém de total confiança, alguém que você tem certeza que nunca te prejudicaria.
Mateus tinha sido a escolha óbvia. Ele era contador, pessoa séria, e mais importante, me amava de verdade. Quando expliquei a situação para ele, ele entendeu na hora. Tia Marta, a casa continua sendo sua. Você pode morar lá, fazer o que quiser com ela. Meu nome nos papéis é só para te proteger. Agora eu entendia como aquela decisão tinha sido sábia. De volta ao asilo, fingi normalidade. Jantei a sopa rala de sempre, assisti à televisão na sala comum, voltei pro quarto no horário determinado. Mas por dentro, estava planejando. Noêmia, sussurrei quando as luzes se apagaram. Amanhã as coisas vão mudar. Como assim, filha? Contei para ela sobre a conversa com Roberto, sobre a transferência da casa. Noêmia segurou minha mão na escuridão. Marta, você é mais esperta do que pensava. Seus filhos vão ter uma surpresa. Eu só espero ter coragem para ir até o fim. Você vai ter. Sabe por quê? Porque você já perdeu tudo que tinha medo de perder. Agora você só pode ganhar. Na manhã seguinte, durante o café, uma funcionária veio me chamar. Dona Marta, tem visita para a senhora. Achei estranho. Não era dia de visita, e meus filhos nunca vinham fora do domingo. Quando cheguei na sala de visitas, vi Roberto esperando, com uma pasta na mão e um sorriso no rosto. Bom dia, Marta. Trouxe alguns documentos para a senhora assinar. A funcionária ficou por perto, mas Roberto sabia como conduzir a situação. São documentos de procuração, ele disse alto, para ela escutar. Para facilitar o tratamento médico da senhora. Na verdade, eram papéis para me tirar legalmente do asilo. Roberto tinha trabalhado a noite toda, preparando tudo. Assinei rapidamente, com as mãos tremendo de ansiedade. Pronto, Marta. Agora é questão de algumas horas. Quando Roberto saiu, voltei pro quarto e contei tudo para Noêmia. Ela chorou. Eu tenho tanta inveja de você, filha. Você tem alguém que se importa de verdade. Noêmia, quando eu sair daqui, vou ajudar você também. Prometo. Naquela tarde, Roberto voltou acompanhado de Mateus. Meu afilhado tinha crescido, estava mais homem, mas o sorriso era o mesmo de sempre. Ele me abraçou forte, e eu senti cheiro de casa, cheiro de família de verdade. Tia Marta, que saudade. Vim te buscar para casa. Para casa? Para sua casa. Que continua sendo sua, sempre foi. A diretora do asilo tentou protestar, disse que eu não podia sair sem autorização dos filhos. Roberto mostrou os documentos. A internação foi irregular. Dona Marta não apresenta nenhuma incapacidade mental que justifique a internação compulsória. Além disso, ela tem o direito de escolher onde quer morar. Mas os filhos dela não têm poder legal sobre ela. Dona Marta é uma pessoa adulta, capaz, e está exercendo seu direito de ir e vir. Fiz uma mala rapidinha. Não tinha muito o que levar mesmo. Antes de sair, abracei Noêmia. Vou voltar para te visitar. E vou dar um jeito de te ajudar. Vai em paz, filha. Você merece ser feliz. Quando saí do asilo, o sol bateu no meu rosto de um jeito que parecia bênção. Mateus me levou direto para a casa da Lourdes, que tinha se oferecido para me receber por alguns dias, até eu me reorganizar. Marta. Lourdes me abraçou chorando. Que bom que você voltou. Essa casa ficou tão vazia sem você. Naquela noite, jantei comida caseira pela primeira vez em semanas. Conversamos até tarde, e eu contei tudo o que tinha acontecido. Lourdes balançava a cabeça, indignada. Marta, eu sempre desconfiei. Seus filhos mudaram muito nos últimos anos. Ficaram gananciosos, interesseiros. Lourdes, amanhã eles vão descobrir que não podem vender a casa. Será que vão ficar muito bravos? Marta, você não deve nada para eles. Você deu a vida inteira por esses meninos. Chegou a hora de você pensar em você. Roberto apareceu na manhã seguinte com novidades.
Marta, seus filhos foram ao cartório ontem à tarde. Queriam finalizar a venda da casa. E aí? Levaram o maior susto da vida. Descobriram que a casa não está mais no seu nome há 5 anos. O funcionário do cartório disse que a cara deles foi um poema. Eu senti uma mistura de alívio e apreensão. Alívio porque minha casa estava segura. Apreensão porque sabia que Lucas e Fabiana não iam aceitar isso facilmente. O que eles fizeram? Perguntaram para quem estava o imóvel. Quando souberam que era pro Mateus, saíram de lá furiosos. E agora? Agora eles vão vir atrás de você. Esteja preparada. Não demorou muito. Naquela mesma tarde, enquanto eu estava na varanda da Lourdes tomando um chá, vi o carro do Lucas parando na frente da casa. Ele e Fabiana desceram com cara de poucos amigos. Mãe? Lucas gritou antes mesmo de chegar perto. Que história é essa de você ter saído do asilo? Boa tarde, Lucas. Fabiana. Não é boa tarde nada, mãe. A senhora não tinha o direito de sair de lá. Nós somos responsáveis pela senhora. Vocês são meus filhos, não meus donos, respondi, e minha própria voz me surpreendeu. Estava firme, segura. Fabiana se aproximou, falando alto. Mãe, a senhora está sendo influenciada por gente de fora. Esse advogado, essa vizinha, eles estão enchendo a cabeça da senhora. Ninguém encheu minha cabeça, Fabiana. Eu só abri os olhos. E que história é essa da casa não estar no nome da senhora? Lucas estava vermelho de raiva. A senhora transferiu nossa herança para um estranho? Mateus não é estranho. Ele é mais filho para mim do que vocês estão sendo. Mãe? Fabiana gritou. Como a senhora pode dizer uma coisa dessas? Posso porque é verdade, Fabiana. Vocês me internaram à força para vender minha casa. Vocês mentiram, disseram que eu estava doente. Vocês me trataram como um estorvo. Nós fizemos isso pelo bem da senhora, Lucas disse, mas não conseguiu me olhar nos olhos. Pelo bem de vocês, você quer dizer. Você estava cheio de dívidas, Lucas. E você, Fabiana, queria o dinheiro para abrir seu salão de beleza. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eles sabiam que eu sabia a verdade. Mãe, Fabiana tentou uma última vez, a senhora não pode morar sozinha. A senhora precisa de cuidados. Eu preciso de respeito. E isso vocês não me deram. Lucas deu um passo para frente, ameaçador. Mãe, a senhora vai voltar pro asilo. Nós vamos conseguir na justiça. Não vão conseguir nada, disse uma voz atrás de mim. Era Roberto, que tinha chegado sem eu perceber. Dona Marta está sob minha proteção legal. Qualquer tentativa de internação forçada será considerada cárcere privado. E quem é você para se meter na nossa família? Lucas gritou. Eu sou advogado dela. E vocês vão responder criminalmente pelo que fizeram. Fabiana começou a chorar. Mãe, nós somos seus filhos. A senhora não pode fazer isso com a gente. Pela primeira vez na minha vida, olhei para os meus filhos e vi 2 pessoas que eu não reconhecia. Onde estavam os meninos que eu tinha criado? Onde estava o carinho, o respeito, o amor? Vocês fizeram isso comigo primeiro, disse. Vocês me abandonaram quando eu mais precisava de vocês. Eles ficaram ali parados, sem saber o que dizer. Lucas respirava pesado, Fabiana chorava baixinho. Roberto permaneceu ao meu lado, firme. Mãe, Lucas tentou mais uma vez, mas agora com um tom diferente. A gente pode conversar? Sozinhos? Não tem mais o que conversar, Lucas. Vocês tiveram a chance de me tratar com dignidade e escolheram me usar. Mas mãe, a gente nunca quis machucar a senhora. A gente só pensou que seria melhor. Melhor para quem, Lucas? Para vocês, que iam ficar com o dinheiro da casa. Ou para mim, que ia ficar trancafiada no asilo até morrer. Fabiana enxugou o rosto.
Mãe, a senhora está exagerando. Não era para sempre. Não era. Então por que vocês já tinham posto placa de venda na casa? Por que você já estava planejando seu salão de beleza? Ela baixou a cabeça. Não tinha resposta. Vocês sabem o que mais me dói? Continuei. Não é nem a traição. É descobrir que os filhos que eu criei, que eu me sacrifiquei por eles, que eu trabalhei dia e noite para dar estudo, para dar uma vida boa, se tornaram pessoas que eu não reconheço. Mãe, não fala assim, Lucas disse, e pela primeira vez ouvi uma rachadura na voz dele. Você lembra, Lucas, quando você queria fazer faculdade e a gente não tinha dinheiro? Lembra quantas madrugadas eu passei costurando para juntar o dinheiro da mensalidade? Lembra quando você ficou doente e eu dormi no hospital 3 noites seguidas? Ele não respondeu, mas vi que lembrava. E você, Fabiana, lembra quando você casou e eu fiz seu vestido de noiva inteiro à mão? Lembra quando a Sofia nasceu e eu cuidei dela por 2 meses enquanto você se recuperava? Lembro, mãe. Então me explica como vocês conseguiram me olhar nos olhos e me mandar para um asilo. Como conseguiram mentir para mim, dizer que eu estava doente? O silêncio voltou. Lourdes tinha saído de casa e estava na varanda, assistindo tudo. Alguns vizinhos também apareceram nas janelas. A história já estava se espalhando pelo bairro. Roberto quebrou o silêncio. Dona Marta, eles têm alguma coisa para falar, ou podemos encerrar essa conversa? Lucas olhou para o advogado, depois para mim. Mãe, o que a senhora quer que a gente faça? Eu quero que vocês assumam o que fizeram. Que reconheçam que me trataram mal. E que me deixem em paz. E depois? Perguntou Fabiana. Depois, quem sabe um dia, quando vocês entenderem o que é amor de verdade, não ganância, talvez a gente possa conversar de novo. Mas por enquanto, eu não quero vocês perto de mim. Mãe, a senhora está sendo muito dura, Lucas disse. Dura? Eu passei 3 semanas trancafiada num asilo, achando que ia morrer lá. Vocês que foram duros comigo. Fabiana deu um passo para frente. Mãe, e se a gente pedir desculpas? Se a gente tentar consertar? Consertar como, Fabiana? Vocês podem me devolver as 3 semanas que eu perdi? Podem apagar a humilhação que eu passei? Podem me devolver a confiança que eu tinha em vocês? Ela começou a chorar de novo. Mãe, a gente errou. A gente errou muito. Mas a gente não pode perder a senhora. Vocês já me perderam no momento em que assinaram minha internação. Lucas bateu o pé no chão. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Nós somos sua família. Família respeita, Lucas. Família cuida, protege, ama. Vocês fizeram o contrário de tudo isso. Roberto se aproximou. Acho que é melhor vocês irem embora. Dona Marta deixou claro qual é a posição dela. Isso não vai ficar assim, Lucas disse, apontando o dedo para mim. A gente vai processar esse advogado, vai processar todo mundo que influenciou a senhora. Podem processar, Roberto respondeu calmamente. Vão perder. E ainda vão responder por internação ilegal. Eles foram embora pisando duro, sem se despedir. Eu os vi entrando no carro, discutindo. Fabiana chorava, Lucas gesticulava muito. Quando o carro sumiu na esquina, eu desabei na cadeira. Marta, Lourdes disse, você foi muito corajosa. Não me sinto corajosa, Lourdes. Me sinto destruída. É normal, filha. Você acabou de se libertar de uma situação muito difícil. Vai doer por um tempo, mas vai passar. Roberto se sentou do meu lado. Marta, eu sei que foi difícil, mas você fez a coisa certa. Eles precisavam ouvir isso. Roberto, você acha que eles vão mesmo me processar? Podem tentar, mas não tem caso. Você é uma pessoa capaz, tomou suas decisões conscientemente. Eles é que cometeram crimes. E agora? O que eu faço da minha vida? Agora você vive, Marta.
vive do seu jeito, nas suas condições. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes da Lourdes, chorei tudo o que tinha guardado. Chorei pelos filhos que eu tinha perdido, pela ilusão de família que se desfez, pelo tempo que desperdicei achando que amor era submissão. Mas também chorei de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha defendido minha dignidade. Tinha dito não. Tinha escolhido a mim mesma. No dia seguinte, Mateus apareceu cedo. Tia Marta, vim falar com a senhora sobre a casa. Oi, meu filho. Pode falar. A senhora quer voltar para lá? Eu estava pensando, a senhora podia morar na casa, e eu podia alugar o quarto dos fundos. Assim a senhora tem companhia, mas mantém sua independência. Você moraria comigo? Se a senhora quiser. Eu sempre gostei daquela casa. E a senhora sempre foi como uma mãe para mim. Pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Eu o ia adorar, Mateus. Então está decidido. Vou buscar minhas coisas hoje à tarde. Voltei para minha casa na manhã seguinte. Quando coloquei a chave na fechadura, minhas mãos tremiam. Mas quando abri a porta e senti o cheiro de casa, soube que estava no lugar certo. Tudo estava como eu tinha deixado. A máquina de costura no mesmo lugar, as plantas do quintal vivas, Lourdes tinha cuidado delas, meus livros na estante. Minha casa. Meu lar. Mateus chegou à tarde com suas coisas. Arrumou o quarto dos fundos, que tinha sido do Lucas quando era adolescente. Jantamos juntos, conversamos sobre a vida, sobre planos. Tia Marta, a senhora vai voltar a costurar? Vou sim. Tenho algumas encomendas esperando. E os tios Lucas e Fabiana? Não sei, meu filho. Isso vai depender deles. Se eles realmente mudarem, se entenderem o que fizeram de errado, quem sabe? E se não mudarem? Então eu aprendi a viver sem eles. Aprendi que família não é só sangue. É quem te respeita, te ama, te valoriza. Mateus sorriu. A senhora está diferente, tia Marta. Diferente como? Mais forte. Mais, dona de si. Ele tinha razão. Eu estava diferente. Tinha descoberto que podia dizer não, que podia me defender, que podia escolher quem eu queria na minha vida. Algumas semanas depois, Noêmia me ligou. Ela tinha conseguido contato com a filha no exterior, que não fazia ideia do que tinha acontecido. A filha veio pro Brasil, tirou Noêmia do asilo e levou o filho na justiça. Marta, ela me disse pelo telefone, você me deu coragem. Quando vi você saindo daquele lugar, pensei, se ela consegue, eu também consigo. Noêmia, eu prometi que ia te ajudar. Fico feliz que deu certo. Você salvou minha vida, filha. Literalmente. Um domingo, 2 meses depois, a campainha tocou. Era Fabiana, sozinha, com os olhos vermelhos. Mãe, posso conversar com a senhora? Hesitei, mas deixei ela entrar. Sentamos na sala, no mesmo lugar onde tudo tinha começado. Mãe, eu vim pedir desculpas. De verdade. Por quê, Fabiana? Porque eu entendi o que a gente fez. Eu separei do Jorge. Por quê? Porque ele fez comigo o que eu fiz com a senhora. Me desrespeitou, me humilhou. E quando eu estava no chão, chorando, me lembrei da cara da senhora naquele dia. Entendi como a senhora se sentiu. Ela chorou muito. Eu não disse nada, apenas escutei. Mãe, eu não espero que a senhora me perdoe. Eu só queria que a senhora soubesse que eu entendi. E que eu sinto muito. Muito mesmo. E o Lucas? O Lucas, ele ainda acha que a gente estava certo. Que a gente só queria cuidar da senhora. Ele não consegue enxergar. E você consegue? Consigo. A gente foi cruel, mãe. A gente foi interesseiro. A gente tratou a senhora como um objeto, não como uma pessoa.
Foi o primeiro pedido de desculpa sincero que eu recebi. Não perdoei na hora, mas senti que era um começo. Fabiana, vai levar tempo para eu confiar em você de novo. Mas o fato de você ter vindo aqui, de você ter entendido, isso significa alguma coisa. Posso vir te visitar às vezes? Pode. Mas sem pressão, sem cobrança. E principalmente, sem mentira. Está bem, mãe. Obrigada. Ela foi embora, e eu fiquei pensando. Talvez ainda houvesse esperança para pelo menos um dos meus filhos. Talvez. Os meses passaram, e minha vida ganhou uma rotina nova. Mateus era uma companhia maravilhosa, respeitoso, carinhoso, mas sem ser pegajoso. Ele trabalhava durante o dia, eu costurava, cuidava da casa, recebia minhas amigas. À noite, jantávamos juntos, assistíamos televisão, conversávamos sobre a vida. Voltei a frequentar a igreja, encontrei minhas amigas do grupo de oração. Todas tinham ficado sabendo da história, e o apoio delas foi fundamental. Dona Carmen, que sempre foi meio metida, chegou para mim depois da missa. Marta, você foi um exemplo para todas nós. Mostrou que a gente não precisa aceitar desrespeito, nem dos próprios filhos. Carmen, eu só fiz o que qualquer pessoa com dignidade faria. Não, filha. Muita gente na nossa idade aceita qualquer coisa por medo da solidão. Você teve coragem. A costura voltou a fluir. Parece que quando a gente está em paz consigo mesma, tudo fica mais fácil. Minhas mãos voltaram a ter firmeza, minha criatividade voltou. Fiz um vestido de festa para a neta da Lourdes que ficou tão bonito que ela me indicou para 3 amigas. Tia Marta, Mateus disse uma noite, a senhora está radiante. Parece que rejuvenesceu. É porque eu me encontrei, meu filho. Descobri que posso ser eu mesma, que posso ter minhas próprias escolhas. E os tios? Fabiana vem aqui uma vez por semana. A gente conversa, devagar, construindo uma relação nova. Ela mudou, sabe? Está mais humilde, mais respeitosa. E o tio Lucas? Lucas ainda não conseguiu aceitar. Ainda acha que está certo, que eu é que estou sendo teimosa. Mandou a mulher dele aqui semana passada, para tentar me convencer a esquecer o passado a ponto. E o que a senhora disse? Disse que eu não esqueci o passado, eu aprendi com ele. E que quando ele estiver pronto para uma conversa de verdade, sem arrogância, eu estarei aqui. Um dia, 6 meses depois de tudo ter começado, Roberto apareceu com uma notícia importante. Marta, o Ministério Público abriu investigação sobre o asilo onde você ficou. Parece que não foi só com você. Tem várias famílias que internaram parentes idosos sem necessidade médica real. Sério? Sério. Seu caso foi o estupim. Agora eles estão investigando todos os casos suspeitos. E o que vai acontecer? Depende do que encontrarem. Pode ser que o asilo seja fechado, que os responsáveis sejam punidos. E algumas famílias podem responder criminalmente. Meus filhos também? Possivelmente. Mas isso depende de você querer processar ou não. Pensei muito sobre isso. Processar meus próprios filhos? Por um lado, eles mereciam as consequências dos atos deles. Por outro lado, eram meus filhos. Mesmo com tudo que aconteceu, ainda eram meus filhos. Roberto, eu não quero processar. Mas quero que eles saibam que eu poderia. Que eles não saíram impunes por acaso, mas porque eu escolhi ter misericórdia. Entendo. Vou comunicar isso a eles. Algumas semanas depois, Lucas apareceu na minha porta. Sozinho, sem a arrogância de antes. Estava mais magro, com cara de quem não dormia bem. Mãe, posso entrar? Pode. Ele sentou na sala, olhando pro chão. Mãe, eu soube que a senhora podia ter me processado e não processou. É verdade. Por quê? Porque apesar de tudo, você ainda é meu filho. E porque eu não quero passar o resto da minha vida com raiva.
Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Quando olhou para mim, vi lágrimas nos olhos dele. Mãe, eu estraguei tudo, não estraguei. Estragou sim, Lucas. Posso tentar consertar? Pode tentar. Mas vai ser do meu jeito, no meu tempo. Sem pressão, sem pressa. Está bem, mãe. Eu aceito. Foi o primeiro sinal de que talvez ainda houvesse esperança para os dois meus filhos. Hoje, 1 ano depois, minha vida está completamente diferente. Moro na minha casa, com Mateus, que se tornou o filho que eu sempre quis ter. Fabiana vem me visitar toda semana, e nossa relação está se reconstruindo devagar, com respeito mútuo. Lucas ainda está aprendendo, mas pelo menos reconheceu os erros. Voltei a costurar profissionalmente. Tenho até uma pequena clientela fiel. Participo do grupo de oração da igreja, visito Noêmia regularmente, ela está ótima, morando com a filha, e descobri que posso ser feliz sozinha, sem depender da aprovação de ninguém. Mais importante que tudo, aprendi que amor verdadeiro não é submissão. Amor verdadeiro é respeito mútuo, é cuidado, é valorização. Aprendi que posso dizer não, que posso ter limites, que posso escolher quem eu quero na minha vida. Às vezes, quando estou sentada na varanda, tomando meu café da manhã, olhando pro quintal florido, pensando em tudo que passei, sinto uma paz que não senti há anos. É a paz de quem se encontrou, de quem descobriu seu próprio valor. Se você é uma pessoa da minha idade, ou tem pais idosos, lembre-se, idade não é sinônimo de incapacidade. Experiência de vida merece respeito. E nunca é tarde demais para defender sua dignidade. Eu tinha 72 anos quando aprendi a dizer não. Quando descobri que posso ser protagonista da minha própria vida. Quando entendi que mereço ser tratada com carinho, não como um fardo. A vida me ensinou que família não é só sangue. Família é quem te respeita, te valoriza, te ama de verdade. E que às vezes, para encontrar essa família, a gente precisa ter coragem de se afastar de quem nos machuca, mesmo que seja nosso próprio sangue. Hoje, aos 73 anos, sou uma mulher livre, digna, respeitada. Não porque alguém me deu esse respeito, mas porque eu aprendi a me dar. Porque descobri que o amor próprio é a base de tudo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.